Olá pessoas, a Canequinha está de volta. Vamos iniciar a nossa aula remota, nossa aula gravada, que vai ficar disponível para vocês no YouTube. Agora há pouco eu terminei a aula da turma da noite, a aula remota, ao vivo. E agora eu vou começar a gravar então nosso tema de hoje. Nós vamos tratar na verdade de 3 crimes, tá? Então a gente está falando aqui de crimes contra a incolumidade pública, são aqueles que dizem respeito à integridade física, saúde de um número indeterminado de pessoas, tá? O primeiro crime que nós iremos tratar nessa aula de hoje é o crime de epidemia, tá? Previsto no artigo 267. É importante entender aqui que o crime de epidemia ele está intimamente relacionado com as questões atuais que nós estamos vivendo. Nós estamos diante de uma pandemia, a gente vai diferenciar, por exemplo, epidemia, endemia e pandemia, que são conceitos diferentes, trazidos da medicina, mas são conceitos diferentes. Então, por conta disso, a gente vai precisar fazer essa distinção. Mas a gente vai falar, assim, do crime de epidemia, do crime de violação das regras sanitárias, das imposições sanitárias, com relação a essas questões do contágio, e crime de envenenamento de água potável, de substância alimentícia e medicinal. Então, nós vamos tratar de 3 crimes dentro dessa perspectiva da incolumidade pública, mais propriamente falando da saúde pública, ok? Então o artigo 267 tem a seguinte redação: causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. Pena reclusão de 10 a 15 anos. Parágrafo 1º, se do fato resulta a morte, a pena é aplicada em dobro. Parágrafo 2º, no caso de culpa, a pena é de detenção de 1 a 2 anos ou, se resulta a morte, de 2 a 4 anos. Então aqui no artigo 267 a gente consegue identificar algumas situações bem pontuais. Então eu tenho aqui no parágrafo 2º, uma situação de modalidade culposa. Então isso quer dizer que o crime de causar epidemia ou simplesmente epidemia é um crime tanto doloso quanto culposo. Ele permite a responsabilização daquele que por imprudência, negligência ou imperícia acabe ocasionando essencialmente uma questão relacionada à causação de epidemia, de propagação de germes patogênicos. Então tem a modalidade culposa do parágrafo 2º e a modalidade dolosa do caput do artigo 267. O que a gente consegue observar aqui também simplesmente olhando para o tipo penal? Nós vemos que a pena aqui é significativamente grande, de 10 a 15 anos, é uma pena alta para um crime, ela equipara-se ao crime, a pena do 273, por exemplo, é maior que a pena do crime de homicídio simples. Então aqui se percebe que há, por parte do legislador, uma maior reprovabilidade com relação a esse tipo de comportamento. Outro sim, eu observo que eventualmente se resultar a morte, ou seja, se em consequência da epidemia causada resultar a morte, a pena prevista no caput é aplicada em dobro. Então aqui eu tenho uma situação. Eu causei epidemia, ainda que ninguém tenha morrido, a pena é de reclusão de 10 a 15 anos. Se eventualmente alguém vier a morrer como consequência dessa epidemia, a pena é dobrada. Nessa situação, a pena dobrada ela é uma circunstância, uma causa especial de aumento de pena que far-se-á incidir lá na terceira fase da dosimetria da pena. Então, insere-se lá no momento da dosimetria, a pena alcançada até a terceira fase é dobrada na fase final. No caso de culpa, a pena é bem menor, de detenção de 1 a 2 anos, é crime de menor potencial ofensivo, de competência dos juizados especiais criminais, e aqui ele prevê, no caso de morte, uma pena maior de 2 a 4 anos. Então, no caso de morte, aqui observem-se que é um crime préter-doloso, aqui o resultado também é culposo, não é préter-doloso, desculpa, é culposo no resultado morte também, por conta da culpa. Então, eu tenho culpa no antecedente e culpa no consequente, a pena passa a ser de 2 a 4 anos. Aí ela sai fora do juizado por conta do resultado morte. Independentemente de quantas mortes venham ocorrer, 1, 2 ou 10, isso é irrelevante para a configuração do crime de epidemia. Ok? Seguindo, o bem jurídico aqui no caso é a saúde pública. Então aqui dentro da incolumidade pública, o objeto de tutela é a saúde pública. Então a saúde pública integra para todos os efeitos
a incolumidade pública. Era um dos elementos, a saúde pública, que integra a incolumidade pública, ok? O objeto material, objeto do crime, é o germe patogênico. O que é um germe patogênico? Né? É todo micro-organismo capaz de produzir moléstia infectocontagiosa nociva à saúde humana. Tá? Então é todo micro-organismo capaz de produzir moléstia infectocontagiosa nociva à saúde humana. Aqui entram vírus, bactérias, né? Então a gente pode elencar uma série de germes patogênicos, né? Vírus da ebola, vírus o H1N1, o vírus do Covid, que nós estamos vivendo essa pandemia agora. Tá? Então é todo o germe, todo micro-organismo, né? Vírus ou bactéria, que seja capaz de produzir moléstia infectocontagiosa. Isso é uma das características essenciais do crime de epidemia. A capacidade de transmissão infecciosa, né, de uma pessoa para outra. Tá? A epidemia como comportamento criminoso, ele pressupõe justamente a possibilidade de que esse micro-organismo, que esse germe patogênico seja transmissível de uma pessoa para outra de forma direta, de uma pessoa para outra através do contato com as secreções, pelo ar, enfim, qualquer forma que permita que este vírus, né, que essa bactéria, ela se espalhe, né, para várias pessoas. Então, se é um vírus que não consegue ser transmitido, eu não tenho a possibilidade da configuração do delito aqui presente, ok? Sujeitos do crime, né? Então qualquer pessoa, a lei não exige nenhuma condição especial com relação ao sujeito, né? Então qualquer indivíduo, seja ele pertencente à atividade médica, né? Não se exige que o sujeito seja enfermeiro, médico ou tenha nenhuma ligação especial com questões de ordem epidemiológica, né? Então qualquer sujeito pode praticar o crime. E atenção à ideia de que o bem jurídico é a saúde pública, quem sofre os efeitos deste comportamento é a coletividade. Então esse crime trata-se, portanto, de um crime vago e nesse sentido, né, a vítima é a coletividade, não há vítima individual. Embora elas possam, observem, né, nós já tratamos disso, serem individualizadas no curso do processo ou no curso da investigação. Então eu posso individualizar quem foram os sujeitos contaminados, quem foram aqueles que sofreram a contaminação por parte do germe, mas isso não modifica a questão do sujeito passivo. A proteção aqui continua sendo da saúde pública de um número indeterminado de pessoas. Essa é uma característica essencial dos crimes de perigo previstos neste título. Então, embora identificáveis os sujeitos passivos, as pessoas que venham a sofrer a infecção, ainda assim o sujeito passivo principal, direto ou imediato, é a coletividade. Isso transforma esse crime num chamado crime vago. Tá? A conduta criminosa descrita pelo tipo penal é causar. Tá? Esse causar significa dar origem, provocar ou produzir. Tá? Então, causar é entendido aqui no sentido de dar origem, é quem inicia a contaminação, é quem faz com que aquele germe patogênico ingresse numa determinada comunidade, fazendo com que ele se propague. Usando como exemplo situação que aconteceu não só aqui em Foz do Iguaçu, mas em outras cidades, de pessoas que viajaram para fora do Brasil e que trouxeram esse vírus para dentro de Foz do Iguaçu, para dentro dos seus municípios, a eles não pode ser imputada a prática do crime da epidemia, causar epidemia, porque não são eles os iniciadores, não foram eles quem deram origem à contaminação. Embora eles tenham trazido o germe, embora eles tenham trazido o vírus, não foram eles os causadores, porque causar aqui, no sentido da lei, é de dar origem, de provocar e de produzir. Então, se nós fôssemos tentar enquadrar e responsabilizar penalmente por este fato, nós deveríamos buscar a responsabilização penal, por exemplo, daqueles que lá no mercado de animais chineses permitiu, ainda que de forma culposa, que este vírus que passasse de um animal para outro acabasse sendo transmitido para outras pessoas. Tá? Então, aquelas pessoas que eventualmente vieram
da Europa ou de São Paulo que introduziram na cidade o vírus não se enquadram aqui, não são eles os causadores, não foram eles que deram origem, né, provocaram ou produziram aquela epidemia, endemia ou pandemia, tá certo? Como é que a lei determina essa questão da causação? Né? Como é que se causa a epidemia? Como é que se dá origem à epidemia? Então, a primeira forma, né, é através da propagação. Né? Então, causar mediante propagação. O que é propagar? É proliferar, é disseminar. Tá? Então, eu vou fazer com que este vírus se dissemine numa determinada comunidade. Né? Ele vai se espalhar dentro desta comunidade. Essa propagação, essa proliferação do vírus ou da bactéria, ela pode ser direta, né? Ou seja, há um lançamento do vírus diretamente no ar ou da bactéria, então o sujeito, né, ele pega voluntariamente e faz na forma de um aerosol que esse vírus se espalhe e acabe alcançando um número indeterminado de pessoas. Ou de forma indireta, né? Uma pessoa que é portadora do vírus, ele vai num lugar público, então eu, sabedor, né, que eu tenho esse vírus e tendo a intenção de causar uma epidemia, ela não existe ainda, eu vou lá e faço com que essa epidemia exista. Então, nesta situação, eu sou o causador da propagação, eu vou lá e voluntariamente, com a intenção, querendo que este vírus se espalhe, eu vou lá e faço esse comportamento. Então, na causação da propagação, eu posso fazer de forma direta, que é lançando o vírus, ou através de pessoas contaminadas, e aí essa pessoa contaminada, ela indiretamente é portadora do vírus e faz com que esse vírus entre, né, e se propague. E essa causação, né, na verdade aqui, essa causação, essa propagação, e causa epidemia. Né? O que é epidemia? Epidemia é o contágio de uma doença infecciosa que atinge grande número de pessoas, habitantes da mesma localidade ou região. O que é uma epidemia, se a gente fosse traduzir isso numa linguagem mais simples? Né? É quando dentro de uma determinada região, dentro de uma determinada localidade, tá, essa doença se espalha, essa doença contagiosa se espalha. Isso é diferente de endemia. Por exemplo, né, aqui em Foz do Iguaçu, uma das endemias que nós temos é a questão da infecção pelo vírus do mosquito da dengue, né, do Aedes aegypti, da dengue. A dengue é uma endemia. Por quê? Porque sazonalmente ela acontece. Todo verão em Foz do Iguaçu, tá, nós temos uma endemia de casos de dengue. Por quê? Porque periodicamente, durante os verões, já há algum tempo, as pessoas acabam sendo contaminadas pelo vírus, né, com relação ao da dengue. Tá? Então, a epidemia, a doença surge, se espalha para um grande número de pessoas, mas ela não é sazonal, ela não acontece todos os anos. Tá? Se a gente pegar o H1N1, por exemplo, hoje ela já é uma endemia nas regiões mais frias, porque nas regiões mais frias há um maior contágio desse vírus e todo inverno a gente tem uma situação em que esse vírus surge, modificado ou alterado, mas ele surge. Já a pandemia é o tipo de epidemia que alcança países distintos ou até o globo terrestre. Tá? Então, a pandemia se diferencia da epidemia em razão das proporções que ela alcança. Enquanto a epidemia alcança um número mais restrito, ainda que indeterminado de pessoas, a pandemia alcança um continente inteiro, vários continentes, vários países. O caso da Covid-19, assim como foi a gripe espanhola, são casos de pandemia. Elas se estendem para além dos limites territoriais de onde elas surgiram. Então, se ela ficasse, o caso do Covid-19, única e exclusivamente naquela região da China, nós teríamos uma epidemia. A partir do momento que ela alcançou todo o continente chinês e começou a se espalhar pelo mundo, essa epidemia se transformou numa pandemia. O próprio Covid-19 não enquadra-se na endemia porque ela não é periódica, ela não é sazonal, ela não acontece com uma regularidade, né? Como acontece, por exemplo, com a dengue. Ela não é periódica, né? Então não acontece de forma tão regular. Eu tenho aqui, né, a gente já explicou no começo, a questão, o crime pode ser tanto doloso quanto culposo, ele admite nas duas possibilidades. Quando é que esse crime se consuma? Né?
ele se consuma com a ocorrência da epidemia. Então é imprescindível, né, que haja a contaminação de um número indeterminado de pessoas. É preciso que as pessoas sejam contaminadas. Então, embora ele seja um crime de perigo, porque ele, né, coloca em risco a integridade, a vida das pessoas, a saúde pública, ele exige que haja a ocorrência da epidemia, que haja o contágio. Por isso ele é um crime material e de perigo concreto. Perigo concreto significa dizer que é preciso que haja uma demonstração de que a vida das pessoas foi colocada em risco. Então esse germe patogênico, esse micro-organismo, ele necessariamente precisa, ele exige um certo grau de letalidade, ele precisa de alguma forma alcançar aí, né, a possibilidade de causação de dano à saúde das pessoas. Ok? É um crime plurissubsistente, o que significa dizer que ele admite tentativa. Então eu posso tentar causar epidemia e não conseguir, através da propagação, que esse vírus se espalhe. Então é uma situação na qual eu tenho a tentativa de crime de epidemia. A ação é pública incondicionada, né, e ali a classificação jurídica dela é um crime comum, material, de perigo concreto, é um crime vago, de forma livre, né, ou seja, a forma de propagação pode ser de qualquer maneira, instantâneo, ele se consuma no momento da causação da epidemia, unissubjetivo, né, ou seja, pode ser praticado por uma única pessoa, mas permite o concurso de agentes, e é plurissubsistente, né, ele é praticado por ou em razão de diversos atos executórios. E aí ele tem uma causa de aumento, que a gente já discutiu, né? A pena é dobrada no caso da epidemia causar a morte. Então, no caso, né, da causação de morte, nós temos o dobro da pena, a pena é aplicada em dobro. O segundo crime de hoje é o de infração de medida sanitária preventiva, que é o artigo 268. Esse sim é o que está assim, muito próximo da nossa realidade hoje, com as regras que a gente tem que observar aí por conta do Covid-19. Então ele traz lá no seu dispositivo legal. Artigo 268. Infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Pena de detenção de 1 mês a 1 ano e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3 se o agente é funcionário da saúde pública ou exerce a profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro. Da leitura do dispositivo legal, a gente consegue encontrar aqui algumas questões interessantes, assim, né, antes de entrarmos especificamente na análise dos elementos do tipo. Então eu vejo aqui, né, primeiro, que a pena é uma pena baixa, né, uma pena de detenção de 1 mês a 1 ano, além da multa. Então este é um crime que é de menor potencial ofensivo, o que significa dizer que ele é de responsabilidade dos juizados especiais criminais. Então ele é de competência, de atribuição dos juizados especiais criminais, tá certo? Ele traz uma hipótese de aumento de pena de 1/3, né? Então a pena é aumentada de 1/3, então não tem uma valoração, ele aumenta-se de 1/3. Se o agente é funcionário da saúde pública, aqui no sentido mais amplo, qualquer funcionário da saúde pública que integre o corpus da saúde pública municipal, estadual ou federal, ou que exerça a profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro. Aqui é número clausulus, até por conta do princípio da legalidade, eu não tenho como estender isso para outras pessoas. Então, ou você é funcionário da saúde pública, enfermeiro, médico, atendente, enfim, você de alguma forma está ligado à saúde pública, né, ou você exerce uma destas profissões. Você ou é médico, ou é farmacêutico, então o atendente de balcão não é farmacêutico, não se enquadra aqui nessa condição, dentista ou enfermeiro. São pessoas que terão uma maior reprovabilidade do seu comportamento, justamente por, na condição daquela profissão, deveriam respeitar as medidas determinadas pelo poder público, tá certo? Bem jurídico, aqui, como a gente já vem tratando, é a saúde pública, né, e o objeto material é a determinação do poder público. Essa determinação do poder público, senhores, ela é apresentada de qualquer forma. Então, no nosso caso, pegando aqui Foz do Iguaçu hoje, são os decretos do prefeito municipal. Então, o nosso prefeito hoje, ele vem editando, né, diversos decretos. Nós tivemos, inclusive na data de ontem, né, domingo, dia 12,
uma situação de revolta por parte da população, de algumas pessoas que se dirigiram inclusive lá à residência do prefeito, que voltou atrás num dos decretos que ele iria editar no sentido de uma reabertura de alguns comércios, de algumas atividades na cidade de Foz do Iguaçu, e ele o fez por conta da comprovação da contaminação local, né? Não é mais, a gente não sabe mais de onde veio o vírus. Então, na verdade, assim, a determinação, o município, nesse caso, assim como o Estado e a União, eles têm o poder de determinar a abertura ou fechação. São regras de direito administrativo, os senhores estudaram direito administrativo, então essas regras emanam do poder de polícia do Estado. Então o cara vai lá, no Estado, eu digo Estado ente, né? Não Estado repartição, né? Então o Estado aqui, seja na municipalidade, na questão do Estado federativo ou da própria União, ele determina, em razão do seu poder público, uma certa limitação. Com relação ao direito de ir e vir, são situações excepcionais que permitem isso. Então, o objeto desse crime é justamente essa determinação, são os decretos, as portarias, os regulamentos, que em situações excepcionais tendencionam a sanitariamente proteger a saúde pública, a saúde de todos os indivíduos. Então, quando o prefeito baixa um decreto determinando que os colégios, universidades, faculdades, cursos e assim por diante eximam-se, né, do seu funcionamento, se eu vou lá e abro o meu estabelecimento e coloco, né, os alunos para dentro da sala de aula, eu estou desrespeitando exatamente essa determinação do poder público, esse decreto, essa portaria. Tá? Então, este é o objeto desse nosso crime. Assim como o crime que o antecede, ele pode ser praticado por qualquer pessoa e tem como sujeito passivo a coletividade. Ok? Conduta criminosa. Conduta criminosa aqui é infringir. Infringir significa o quê? Significa violar, significa transgredir, significa desrespeitar. Isso quer dizer que o sujeito, então, ele tem uma regra, ele tem uma determinação, ele simplesmente vai violar essa regra. Ele simplesmente vai transgredir. A lei diz, saia de máscara. O sujeito vai lá e não coloca a máscara para sair. A lei diz assim, não podem estabelecimentos ter mais do que 5 pessoas. O cara vai lá e coloca 10 pessoas dentro do estabelecimento. Então eu tenho uma regra decorrente de um ato do poder público e eu vou infringir, eu vou desrespeitar, eu vou violar aquela regra pré-estabelecida com, obviamente, a intenção de resguardar questões de ordem sanitária, né, para evitar a contaminação. Tá? Então a conduta é infringir a determinação do poder público, ordem emanada das autoridades responsáveis pela realização das finalidades do Estado. Pode ser qualquer autoridade, federal, estadual ou municipal. Então as regras aqui elas podem emanar, né, as portarias ou regulamentos ou decretos, tanto do governo federal, estadual quanto municipal. Todos eles, desde que sejam responsáveis, né, pela realização dessas finalidades do Estado. Então, por exemplo, o prefeito de Foz não poderia determinar o fechamento dos aeroportos nem das fronteiras. Isso não é de sua atribuição. Ele não teria como fazer isso por decreto. Então é lógico que se a ordem foi emanada de quem não tem competência para fazê-lo, o seu desrespeito não imputa neste crime. É indispensável que quem emana essa ordem tenha competência nos critérios administrativos para poder chegar a essa determinação. Tá? Isso tem que ficar bem claro para vocês. Essa determinação que a gente está falando do poder público, ela tem uma finalidade. Quais são essas finalidades? Que seja destinada a impedir a introdução, ou seja, a introdução é o ingresso, a entrada, então ele não está dentro daquele lugar, então as medidas sanitárias são dirigidas a fazer com que aquele vírus, aquela bactéria ingressem naquele lugar, país, estado ou município, né? Ou essas medidas são destinadas a impedir a propagação, que é o nosso caso, né? Ou seja, que haja disseminação ou difusão. Então o decreto do prefeito que restringiu o comércio local, por exemplo, ele tinha a intenção de impedir a propagação. O vírus já estava em Foz, nós já tínhamos casos de coronavírus em Foz. Então a ideia dele era fazer com que este vírus não se propagasse, né, que ele não se espalhasse de forma descontrolada pelo município. Tá? Então é tanto para questões destinadas à introdução, né, ao ingresso desse germe patogênico, dessa moléstia, né, quanto à sua propagação. Tá? Então, eu tenho aqui, só para a gente relembrar, né,
eu tenho como conduta criminosa infringir determinação do poder público que é dirigida a impedir a introdução ou a propagação do quê? De doença contagiosa. O que se entende por doença contagiosa? É toda moléstia capaz de ser transmitida de uma pessoa para outra mediante contato direto ou indireto. Contato direto, você vai beijar a pessoa, você vai tocar a pessoa, contato físico efetivamente, ou de forma indireta, a pessoa tosse, a pessoa espirra, então são contatos que podem ser realizados entre as pessoas. Conforme a gente já, nos dias de hoje, é o que a gente mais tem visto. E a conduta em questão, não podemos perder de vista, ela é exclusivamente dolosa. Então aqui o artigo 268, ele não tem modalidade culposa, ele não prevê a possibilidade do sujeito ser responsabilizado de forma culposa. Aqui ele tem que querer infringir, querer descumprir. Se ele o fizer por imprudência, negligência ou imperícia, haverá a atipicidade do seu comportamento. Aqui a lei exige exclusivamente que esse contato, esse comportamento seja doloso, ok? O crime consuma-se com a violação da determinação do poder público. Então, a partir do momento que eu violo a determinação, ainda que não haja propagação, ainda que não haja introdução da doença grave, observem que o crime é formal, o crime é violar a regra e não necessariamente realizar a contaminação das pessoas, por isso que consuma-se antecipadamente pela mera violação em detrimento da não existência de nenhuma contaminação, basta que eu descumpra. Então, se eu estou lá sem máscara num lugar público, ainda que eu não esteja contaminado, ainda que eu não vá propagar o vírus, eu estou violando aquela regra, eu me enquadro no crime aqui. Então, observem vocês hoje, quando forem sair de casa, os decretos, para que vocês não se enquadrem aqui nesse comportamento. Que só reforçando, não exige que a doença venha a ser introduzida ou propagada, então não precisa, o crime é violar a determinação e não propagar o vírus. É um crime de perigo comum e abstrato. Então aqui, diferente do crime anterior de causar epidemia, que se exigia uma colocação em risco, aqui o legislador se contenta em responsabilizar o agente pela mera colocação em risco por conta da violação da regra sanitária. Então, ainda que não tenha de fato colocado em risco a coletividade, a saúde pública, você terá cometido crime. Então isso é importante, isso para nós aqui é muito importante. Então se tem a regra dizendo, sai de casa com máscara, você não sai de casa com máscara, você está infringindo essa regra. E portanto, ainda que você não esteja contaminado, ainda que você não tenha o germe patogênico, o seu dolo é de violar, é o de descumprir a determinação pública. Então aquelas pessoas que estão fazendo passeata, por exemplo, estão se aglomerando, ainda que para protestar, ainda que em detrimento, e aí me surgiu algumas questões, assim, enquanto eu preparava essa aula, dos direitos, eu vi um sujeito falando que ele tem o direito de ir e vir, que ele tem o direito de manifestar, que ele tem o livre direito de manifestar-se. Nós temos que ter cuidado, porque não existe nenhum bem jurídico que seja absoluto. Então, numa situação dessa, por exemplo, lógico, todos nós temos o direito de livremente nos manifestarmos, de livremente nos dirigirmos de um lugar para outro. Mas a partir do momento que surge uma situação desta, de necessidade sanitária, nas quais as limitações impostas pelo poder público se dão no sentido de evitar a propagação de uma moléstia grave, como é o caso do Covid-19, o fato do sujeito sair na rua, ainda que alegando pseudamente o seu direito de livre manifestação, afronta esta norma penal e é sim causadora deste crime. Então, assim, a gente precisa entender que nesta situação o direito de livre manifestação, o direito de insurgir-se contra o governante encontra uma barreira necessariamente com relação às regras sanitárias de proteção à saúde pública, que é mais importante nesse aspecto que a minha liberdade individual de livremente me manifestar ou de insurgir-me contra a determinação do fechamento de um comércio ou de qualquer regra que esteja estabelecida. É um crime plurissubsistente, em tese admite tentativa. A ação penal é pública e incondicionada, então aqui só para a gente relembrar, crime comum, formal, diferente do outro que era material, de perigo abstrato e vago, lá era concreto, de forma livre, instantâneo, subjetivo, plurissubsistente e comissível, um crime de ação, não admite a modalidade omissiva.
E aí eu tenho algumas causas de aumento de pena, né? Então ele aumenta-se de 1/3 se o agente é funcionário da saúde pública ou exerce profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro, aumenta-se 1/3. Aumenta-se da metade se resultar lesão corporal grave, ou seja, se meu comportamento de infringir norma sanitária, se em consequência desse meu comportamento, direto desse meu comportamento, alguém sofrer lesão corporal de natureza grave, a minha pena é aumentada da metade. Se resultar na morte de alguém, dobra-se a pena. Então a morte de um único sujeito já é suficiente para a causação, para a realização dessa causa de aumento. Se morrer mais pessoas, 5, 10, 15, 50, o juiz vai valorar isso no momento da sentença, lá na hora de fazer a dosimetria da pena. Ok? Terceiro crime, envenenamento de água potável, artigo 270 do Código Penal. Diz lá o artigo 270, envenenar água potável de uso comum ou particular, ou substância alimentícia ou medicinal destinada a consumo. Pena reclusão de 10 a 15 anos. Parágrafo 1º está sujeito à mesma pena quem entrega a consumo ou tem em depósito para o fim de ser distribuída a água ou a substância envenenada. Modalidade culposa, se o crime é culposo, a pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Então aqui quando a gente olha para o dispositivo legal, já fica bem claro, fica tranquilo de identificar que esse crime ele tem duas modalidades. Ele pode ser tanto doloso quanto pode ser culposo. Então ele tem essas duas possibilidades jurídicas, de ser praticado na forma dolosa ou na forma culposa. O que vocês devem ter observado aqui? A pena, reclusão de 10 a 15 anos. É a mesma pena da epidemia, que também é uma pena relativamente alta. O que se observa é que o legislador, nesse aspecto da proteção da saúde pública, impôs a esses comportamentos penas excessivamente ou significativamente graves, penas que partem de 10 anos. Tipo o homicídio simples, ele parte de 6 anos na sua modalidade primordial. Aqui ele já parte de 10, ou seja, há uma maior reprovabilidade dos comportamentos, ou a princípio o legislador pune mais severamente aquele que coloca em risco a integridade de um número indeterminado de pessoas. Tá? Então aqui eu tenho envenenamento de água potável, que é aquela possível de consumação, de uso comum ou particular. Então são tanto águas de uso comum, aquelas que são utilizadas por diversas pessoas, como aquelas particulares, que se encontram restritas a uma pessoa específica ou pessoas específicas de uma casa. O que a gente deve cuidar é que existem situações em que haverá, no caso de envenenamento de rios, lagos, a situação de crimes ambientais, dependendo da situação. Então a lei de crime ambiental, ela prevê infrações penais que, praticadas tanto por pessoas físicas quanto por pessoas jurídicas, em razão do princípio da especialidade da norma, vão configurar aqueles crimes e não o do 270. Há até uma discussão, inclusive, com relação à situação de envenenamento de água potável, se haveria ou teria havido uma revogação tácita do disposto no artigo 270, mas a princípio sim há a manutenção desses dois dispositivos, o 270 e a lei de crimes ambientais, com relação ao envenenamento de cursos, de rios, de lagos, enfim. Aqui também se responsabiliza, e eu peço que vocês observem, não só o cara que envenena a água, mas também aquele que entrega, consumo, tem depósito para a distribuição a água envenenada ou produtos envenenados. Então aqui eu tenho duas, o parágrafo 1º tem uma segunda conduta, uma conduta equiparada ao crime do artigo 270, com a mesma pena, inclusive. Tá certo? Então vamos lá. Bem jurídico, saúde pública, estamos ainda na mesma estrutura normativa. O objeto material é a água potável, de uso comum ou de uso particular, a substância alimentícia e a substância medicinal. Então esses são os 3 objetos de proteção ou de tutela da lei. Aqui de novo, com relação aos sujeitos do crime, ativo qualquer pessoa, passivo a coletividade. Não há uma mudança nestes crimes que se seguem. Nós temos mais ou menos a mesma estrutura com relação aos sujeitos do crime.
A conduta é envenenar. Envenenar significa ministrar veneno ou intoxicar. É imprescindível vocês entenderem que esse veneno, essa intoxicação não precisa necessariamente ser mortal. Tá? Aqui a questão do envenenamento, da situação de intoxicação, é aquela que seja suficiente para colocar em risco a integridade e a saúde das pessoas. Tá? Porque a gente não pode perder de vista que a proteção, o objeto de tutela, que é a saúde pública. Quando eu falo em saúde pública, é a saúde de um número indeterminado de pessoas. Então, ao envenenar a água, ao envenenar alimentos ou produtos medicinais, eu estou colocando a vida de várias pessoas em risco. Não necessariamente essas pessoas precisam morrer ou terem sido colocadas numa situação de risco. Aquela situação, por exemplo, da cervejaria Baker, se ficar comprovado que alguém colocou aquela substância nos tonéis de cerveja, ele vai encontrar-se aqui nesta condição de envenenamento de produto alimentício. Porque a cerveja, ainda que líquida, ela entra no contexto, no conceito de substância alimentícia. Então isso muitos vão dizer, eu sabia que cerveja era alimento. Sempre briguei com a patroa em casa para dizer que isso também era comida. Ele entra dentro dessa classificação de produtos alimentícios. Essa contaminação, esse envenenamento, ele pode ser realizado tanto com produtos orgânicos, obtidos de animais peçonhentos, por exemplo, escorpiões, cobras ou aranhas, como podem ser obtidos por elementos inorgânicos, produzidos em laboratório. A lei aqui não distingue a origem do veneno, ele pode ser tanto orgânico quanto pode ser inorgânico, não há distinção nesse aspecto. E aí eu coloquei aqui alguns conceitos para a gente ter isso bem fixado. Então, água potável é aquela que não apresenta risco à saúde humana. Água potável não necessariamente, senhores, ela significa água límpida, inodora, aquela aguinha mineral. Água potável é aquela que pode ser consumida de qualquer forma, ainda que não esteja com a coloração a melhor das colorações, mas ela não coloque a saúde humana em risco. Isso é o que nós chamamos de água potável. Okay? Substância alimentícia é toda matéria líquida ou sólida destinada à alimentação dos seres vivos. Então aqui a cerveja, refrigerantes, leite. Teve um período em que os leites da Parmalat estavam com soda cáustica. Identificou-se soda cáustica dentro do leite da Parmalat. Lógico, foi tirada do mercado, não lembro qual foi o desfecho, mas foi uma situação em que os leites foram envenenados, porque envenenar não é necessariamente colocar veneno, é toda substância capaz de intoxicar o indivíduo, capaz de colocar a saúde das pessoas em risco, podendo levar à morte. Não necessariamente exige-se que haja a morte da pessoa. E substâncias medicinais, matérias líquidas ou sólidas que servem de remédio, visando a cura ou a prevenção de algum mal. Xaropes, pastilhas, comprimidos, cápsulas, tudo aquilo que seja ou possa vir a ser utilizado para efeitos medicinais. É nesse aspecto que entra a questão do crime aqui, que é envenenar água potável, substância alimentícia e substância medicinal. Conforme a gente falou antes, a gente fala que a conduta pode ser tanto dolosa quanto culposa, e o crime se consuma com o envenenamento da substância, seja água potável, substância alimentícia ou medicinal. Não é necessário que o sujeito passe mal, não é necessário que alguém morra efetivamente por conta do envenenamento. O crime é envenenar a substância, por isso que ele é considerado um crime formal. Basta que o sujeito cause o envenenamento da água potável, da substância alimentícia ou da substância medicinal. Por isso é classificado como um crime formal. Então, basta que haja esse envenenamento. Por ser plurissubsistente, esse crime vai admitir a tentativa. Ok? E aí eu tenho aqui a figura equiparada, que é aquele que entrega a consumo. O que é entregar a consumo? É passar a posse a alguém para ser ingerido. Então eu vou entregar para terceiro para que este faça a ingestão da água potável envenenada, da substância alimentícia ou da substância medicinal.
ou eu vou ter em depósito esses elementos, esses produtos envenenados para distribuir. Tá? Ou seja, eu vou guardar ele, vou manter condicionada para distribuição. Isso é importante para a caracterização do crime. Esse ter em depósito possui uma finalidade específica, que é lá adiante de realizar a distribuição destes objetos que foram contaminados. Ok? É importante entender que essa figura equiparada do parágrafo 1º, ela é dirigida não para o envenenador. Tá? Esse terceiro é o que recebe o produto envenenado, é o que tem ciência da sua condição, né, de envenenado e aí entrega consumo ou distribui. Então, obviamente, né, uma questão assim que nós já estamos meio cientes. Se o sujeito ele não sabe, desconhece a condição de envenenamento da água ou da substância medicinal ou alimentícia, e ele entrega para alguém consumir, ou ele mantém em depósito, né? Vamos pegar o exemplo lá da cerveja Bacher. Então o sujeito foi lá, comprou da distribuidora, né, e deixou lá armazenado no seu estabelecimento comercial a cerveja e vendeu a cerveja. Ou seja, ele entregou a consumo e tinha mantido em depósito para distribuição, mas esse cara não tinha conhecimento de que aquela substância era envenenada, que havia sido envenenada. Então, obviamente, ele age em erro de tipo, né? Então não há dolo e, portanto, não há responsabilidade penal aqui neste caso. Ok? Então, observem, né, que esse sujeito do parágrafo 1º que entrega ou mantém em depósito para fins de distribuição, ele necessariamente, para ingressar no comportamento, porque aqui a figura é exclusivamente dolosa, tá? A questão não admite, porque aqui o dolo e a culpa dirigem-se, né, às questões relacionadas ao caput do comportamento, né, que é a questão do envenenamento da água. Aqui não. Aqui, na verdade, o comportamento é exclusivamente doloso, ele tem que ter ciência de que, de fato, aqueles objetos estavam envenenados. Né? A ação é pública incondicionada, a classificação jurídica do crime está aqui. Né? Comum, formal, de perigo abstrato ou vago, de forma livre, instantâneo, subjetivo, plurissubsistente e comissivo. Ok? Nós fechamos, né, a nossa aula agora, a aula de hoje, e na próxima aula a gente segue no artigo 271, 272 e 273, né, lembrando que para o pessoal do quinto da manhã a gente tem amanhã a aula ao vivo, né, para tirar algumas dúvidas com relação a isso, reforçar algumas ideias da aula de hoje, né, e para vocês do noturno nós temos só na quarta-feira a nossa próxima aula, ok? Bons estudos para vocês, procurem lá na sala virtual algumas questões para que vocês possam responder, ok? Uma boa noite para vocês e bons estudos.